Bom dia. Tudo bem? Prontos para mais uma caminhada? Hoje eu prometo ser menos polêmico. Ou não, né? Inclusive, gosta de polêmica, né? Não, eu nunca fui muito de criar situações para gerar embates. Eu não sou dessa linha, não, né? Prefiro dar algo, inclusive, até pelo nosso papel aqui, de edificar, né? Então, se eu prefiro que a gente saia daqui assim, né, alimentado, né? Mas às vezes a polêmica termina deixando a gente um pouco balançado. Mas espero que não tenha sido tão forte assim. Mas, Júlia, você poderia orar para a gente começar? Amém. Bom, hoje vamos dando sequência, né, nossos estudos. Então, na primeira aula, nós vimos a origem do universo, da vida e do homem. Quando, principalmente, a gente fez leu a Bíblia, né, de uma perspectiva não tão literal, mas de certa forma metafórica. Na segunda aula, semana passada, nós falamos sobre a criação do homem e hoje a gente agora vai entrar dentro do homem, né? Ou pelo menos aprofundar essa análise do homem, estudando a natureza do homem. E na próxima aula, a quarta, nós vamos finalizar nosso curso, né, com a queda do homem e a esperança de redenção. Nas considerações iniciais, nós vimos lá em Gênesis 7, Gênesis 2, 7, né, uma revelação ali de características de como Deus criou o homem, né? Vemos a criação dos seres humanos, que a criação dos seres humanos envolveu duas dimensões, né? Então, Deus pega o pó, faz o homem e depois sopra nas narinas, né, e dá o fôlego de vida, né, e aí ele passa a ser vivente. Ou seja, uma dimensão física e outra metafísica. Apesar disso, somos seres unificados, em que prevalece a integridade. Então, hoje, a gente vai dar essa mergulhada, né, na natureza do homem, ou seja, da constituição dele, não completa, né, vão ficar partes que a gente não vai tratar aqui, mas especialmente aquilo que está relacionado com a sua vida espiritual. Mas, assim, apesar dessa divisão, vou tentar expressar, né, manter isso, que é da integralidade do homem, né? Apesar de ter partes, mas, enfim, ele é um ser integral, ou seja, não adianta pensar o imaterial sem o material, né? Como dizia uma história, né, que corpo sem alma é defunto, né? E alma sem corpo é fantasma, né? Então, para explicar que a gente vai falar do homem sempre como ser integral, apesar de dividir ele em partes. Aliás, a divisão sempre é mais didática do que propriamente para dizer que isso é mais do que aquilo e tal. Nessa aula, iremos investigar essas duas dimensões dos seres humanos, buscando definir sua natureza a partir da identificação de sua composição, características e funções. Então, vamos lá. Eu tenho dois alunos ali que eu sei que respondem a tudo, né? Heitor e Davi. O que significa a natureza do homem? Tá todo mundo... Enzo também. Enzo está caladinho, mas eu sei que ele capta tudo. Dessa vez eu vou ajudar vocês. Mas tem pergunta mais para frente. A filosofia, né, baseada em Platão, diz que a natureza do homem é formada por um corpo perceptível e uma alma eterna,
que pode alcançar o conhecimento. Então, isso é importante aqui, porque quando Paulo vai trazer seus ensinamentos, escrever suas cartas, ele tem muito ele faz muito um contraponto a essas perspectivas da filosofia. Tá? Então, isso vai ajudar a gente a entender porque Paulo muitas vezes se posiciona de determinada forma. Então, a filosofia ela já começa a falar de um homem bipartido, né? Material e espiritual, sendo que dali já sai uma certa característica de depreciar o corpo. A psicologia, por sua vez, diz que somos uma combinação de estruturas mentais conscientes e inconscientes que estão presas em um corpo. Assim, essa frase ela explica muito, ela assim, identifica muito o que a psicologia, né? Aí temos psicóloga na área, né? Então ela trabalha muito a questão do consciente e do inconsciente, e o corpo é só mero consequência, né, do que está no consciente e no inconsciente. A biologia genética diz que nosso corpo e nossas inclinações humanas têm um suporte químico, um DNA, onde é possível decifrar grande parte do que somos. E aí a biologia genética ela vai se alinhar muito à questão do evolucionismo, né? Ou seja, o que a gente ela está codificado e vem passando, né, de geração em geração, desde do ancestral comum lá de trás. Então, na verdade, a gente se torna meio que uma reprodução, né? Então, é esse caminho aqui que vai a biologia genética. E, por fim, nós, do cristianismo e, de certa forma, as religiões que são baseadas no Antigo Testamento, né? Fora o cristianismo, você tem o judaísmo e o próprio islamismo, né? Que tem uma base lá em Abraão, que diz que o ser humano tem composição material e imaterial, foi intencionalmente criado por Deus à sua imagem e que só pode existir plenamente em contínuo relacionamento com Deus. Aí com suas variações, mas o cristianismo defende assim. A gente tratou na aula passada sobre a imagem de Deus, né? E hoje a gente vai até utilizar também um pouco isso. Passada essa parte teórica inicial, aí começa as perguntas, a primeira pergunta de verdade. Aí nossos garotos aí estão prontos para responder. Qual a composição da natureza do homem? A gente já deu até umas dicas aí. Enzo. Chuta. Tá. Então vamos lá. Vamos usar Gênesis 2:7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O que é que a gente já entende aí? Que, no mínimo, o homem tem duas composições, né? Tem a material, que é o pó, né, da terra, e um imaterial, que é um sopro da vida, né? Então, daí a gente já tem duas composições. E há um embate muito forte, e aí a gente vai tentar tratar isso aqui de forma mais imparcial possível, entre tricotomia, dicotomia e monismo. Então, na natureza do homem, nós vimos no texto bíblico que aparecem duas composições, né? A física e uma metafísica, o material e imaterial. E na teologia existem essas divergências se são mais de dois materiais, duas partes, ou não, né? Ou se é uma só. Então,
a tricotomia, a dicotomia e o monismo. Então, existem os que defendem que o ser humano é constituído por 3 elementos, corpo, alma e espírito. Outros por 2, corpo e alma e espírito sendo a mesma coisa. E uma minoria que acredita que não há divisão alguma. Até aí. Querem acrescentar alguma coisa? Que aí a pergunta é: o que você acha? Está falando grego, né? Você já tinha ouvido falar disso? Sobre isso? Tricotomia, dicotomia e monismo? Ari sim, Zambelli com certeza sim, pastor Rogério também. No seminário. É. E você ficou em qual grupo? Tá vendo? É um bom caminho para a gente ter uma polêmica aqui grande. Isso. A gente vai caminhar por isso aí, sem tentar ser muito polêmico. Os rapazes, o trio aí, Heitor, Davi, Enzo. Ou não. Então vamos lá, já viu que a gente vai ter debate hoje aqui. Ou eu vou até fazer o você decide. Vocês querem pular isso? E a gente vai só para... porque a aula está dividida em 2 partes. A gente pode fugir da polêmica, né, dessa discussão de tricotomia, dicotomia. O monismo não, que a gente vai matar ele logo agora, né? Mas, e aí a gente vai só para estudar o que é a parte material e a parte imaterial do homem, ou a gente vai encarar a polêmica, né, e estudar antes essa divisão de 3, 2 ou não. Né? O que é que vocês querem? Polêmica, né? Alguém é contra? Vamos tentar tirar a dúvida de Kessia, né? Se é tri ou bi, ou se a gente vai sair com mais dúvida. Bom, considerando que o ser humano é bipartido por natureza, sem estar direcionando nada ainda, né? Com um aspecto material e outro imaterial, a gente vai ver isso em Gênesis 7, Eclesiastes 12, 7, Mateus 20, 10, 28, Lucas 8, 55, Filipenses 22, 24. Se vocês querem olhar ou vamos para frente? Descartaremos o monismo como objeto desta aula, visto que defende que não há separação da parte material e imaterial do corpo e que os termos bíblicos alma e espírito são apenas outra forma de designar a pessoa em si. Ou seja, o monismo ele defende que é uma pessoa só, morreu, morre tudo, e aí vai. A pessoa é um ser integral. Mas nós não acreditamos assim, até porque a palavra fala, nós vimos lá no verso aqui, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou suas narinas o fôlego de vida. Para os tricotomistas, a alma refere-se ao intelecto, emoções e vontade. Já o espírito, componente superior, aí na linha que a Ari já defendeu, né, a parte mais diretamente se relaciona com Deus.
Aliás, o espírito é a parte que mais diretamente se relaciona com Deus. O espírito, vida espiritual, deve ser cultivado, enquanto a alma e o corpo devem ser mortificados. Então, aí é uma base do tricotomismo. Para os dicotomistas, a alma e o espírito são a mesma coisa. São palavras sinônimas que se referem à única parte imaterial do homem. Até aí. Já querem brigar ou vamos seguir? As escrituras, elas usam termos diferentes para a alma e para espírito. Para a alma, em hebraico, essa palavra nepsh, aí eu não sei, nefsh. Em grego, psique. E para espírito, em hebraico, ruar, e grego, pneuma. Então, essas palavras elas vão aparecer na Bíblia de acordo com a língua que eles estão usando, se é hebraico ou grego, e em situações que não tem muita definição, assim, porque por dizer, só usa alma para isso, só usa espírito para isso, mas não é uma coisa que... Vamos aqui, então, abrir João 12, 27, 1, e o outro, João 13, 21. Para ver. Agora só precisamos ser na mesma versão, né? Porque senão... João 12, 27, quem achar pode ler, e depois João 13, 21. Entendi. Então, no primeiro texto, Jesus usa a alma. A minha alma, entrega a minha alma, né? E no segundo, ele se perturba no espírito, né? E aí? Vamos lá. Passagens bíblicas, aí, bases para o tricotomismo. Então, nós vamos passar agora pelo tricotomismo e pelo dicotomismo. Passagens, uma das bases do tricotomismo. Ari, inclusive, já fez a colocação dele que tem a ver com essa base, né? Passagens bíblicas que apresentam as expressões alma e espírito de forma distinta. Então, existem passagens e a gente vai passar por elas, né? Algumas, pelo menos nós vamos passar por 3, né? Que destacam esses três composições de forma distintas. A primeira está em 1 Tessalonicenses 5, 23, que é Paulo escrevendo, né, aos Tessalonicenses, dizendo assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, de cara tem no texto uma distinção aí. Guardem isso. Outro texto, que foi o citado por Ari, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, 12. Então, mais uma vez, aparece com uma distinção aí. Então, a gente deixou de lado, por enquanto, o corpo, porque acho que todo mundo acredita que existe corpo, né? Ou tem alguém que... É o que mais dá para acreditar. O resto fica com Deus, né? Então, a gente está deixando de lado e está concentrando na parte, né, alma e espírito, se é uma coisa só ou se são 2 coisas distintas. Pulei, né? Desculpa. E o terceiro texto é: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14. Então, Paulo está falando de quem não tem Espírito não pode ter o Espírito Santo. Pelo menos lendo assim, de forma
direta, né? Sem todo o contexto. Outra base que os tricotomistas usam é a mente, a alma, pode fazer coisas independentes do espírito. Aí vocês vão me ajudar, né? 1 Coríntios 14, 14. Ou seja, que mostraria que a alma é diferente do espírito. Se ela pode fazer uma coisa diferente do espírito. Sim. É porque aí ele está usando mente como sinônimo de alma, né? Porque o tricotomista ele diz que a alma seria nosso intelecto, a nossa mente, né? Então, mostrando que o espírito tem um papel e a alma fica fazendo outra coisa. Outra base, né? O espírito é a parte vivificada na regeneração. Vamos lá ver Romanos 8:10. Que tem a ver com a linha, né? Acho que foi Lícia que citou, né? Que você só ganha o espírito quando se converte, né? Foi Kessia. Desculpa aí, já ia botando você no... A tese aqui é isso, que você só ganharia, só passaria a ter espírito quando você tem a conversão, né? Quando você passa a acreditar em Jesus. Outra base é a referência do apóstolo Paulo aos cristãos que são da carne, são os carnais, aos que são naturais, são os racionais, e aos que são maduros, espirituais. Eu esqueci de colocar a referência aqui, mas acho que vocês já viram aí. Deve ser Coríntios. Outra base é como tanto homens quanto os animais têm alma, o espírito seria os que diferenciam. Sempre tratando a alma como mente, né? Como algum tipo de inteligência, né? E os animais têm algum tipo de inteligência, não no nível do homem, né? Do ser humano. Que a gente vai falar, quando a gente vai falar sobre isso. Olha, até agora eu não me posicionei em nada, né? A Zambelli está olhando ali para mim atravessado. Eu só estou trazendo o que eu li no livro, né? A gente vai fazer essa na sequência. Tá, mas pode falar. De Deus mesmo. Os dicotomistas já estão aí se manifestando. É isso aí. A gente vai fazer os contrapontos. Nós vamos fazer os contrapontos na sequência aqui. Eu estou dando corda, depois eu vou puxar a corda. Então, tanto homens como animais têm alma, então, para fazer uma distinção, teria o espírito. Mas estou gostando, né? Vocês estão atentos mesmo, né? E o objetivo era esse. Não tenho como dizer o que é certo, porque ainda não tem nenhum consenso, né, sobre... Mas, assim, tem uma tendência maior para um lado. E aí uma observação, né? Há muitas variações dentro do pensamento tricotômico, né? Alguns tricotomistas, por exemplo, distinguem a alma do espírito, mas ao invés de enxergá-la como parte a alma, né, como parte do aspecto imaterial do homem, consideram a alma uma função do corpo.
Então, nesse tipo de tricotomia, a alma também morre com o corpo, enquanto o espírito é a parte que sobrevive à morte. Aí, de cara, a gente tem um problema, a gente até cantava, não sei se é porque eu vim de uma igreja pentecostal, né? Que primeiro quero ver meu Salvador, mas antes, porque depois eu quero falar com o pai, com a mãe, né? Então, ou seja, então se a alma morreu, você não lembra mais, né? Porque estaria na alma, né? Então, mas é só para polemizar mais. Até aí, tudo bem? Aí vamos lá para as objeções ao pensamento tricotomista. Aí botei em vermelho assim, que é para... 1 Tessalonicenses 5:23. Ao usar a expressão todo espírito, alma e corpo, o apóstolo Paulo não está se referindo a três coisas distintas. Ele está sendo meramente exaustivo. Ou seja, utiliza as três palavras como sinônimas para dar ênfase de que a pessoa precisa ser santa. Isso é muito comum na Bíblia, usar, e a gente vai ver o texto agora, né? Essa forma de escrever é muito comum na Bíblia. Um exemplo é Marcos 12:30, que é: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ou seja, é algo que acontece recorrente. E aí poderia trazer inúmeros textos na Bíblia, né, que usar sinônimos da mesma expressão é comum. Né? Então, aqui, em tese, alma e entendimento e até coração seriam a mesma coisa. Né? Essa é uma crença que o Espírito ele existe, né? Não só depois que se converteu. Né? Hebreus 4:12, que foi até a citação de Ari. Né? O autor não está dizendo, e aqui são as objeções, né? E não são minhas, né? Eu estou trazendo do autor. Né? Mas depois a gente vai para o dicotomismo. O autor não está dizendo que existem duas partes distintas, mas que a palavra de Deus é tão poderosa que pode dividir alma e espírito, pensamentos e intenções do coração. Que, pegando essa segunda parte, né, pensamentos e intenções do coração são a mesma coisa. Então, mas mesmo a palavra de Deus seria capaz de dividir, de separar isso. Ou seja, ela divide mesmo aquilo que seria indivisível. Não deixa nada escondido. Então, aqui a interpretação é que, quando fala alma e espírito, ele não está dizendo que existem as duas coisas, mas que é a mesma coisa, mas a palavra é tão poderosa que até consegue separar o que seria uma distinção disso aí. Né? Em 1 Coríntios 2:14 a 3:4, Paulo está falando da influência do Espírito Santo e não que as pessoas têm, além da alma, um espírito. Aquilo que Rogério e Carmen e Rose também falaram assim no texto. É aquele texto que a gente leu, Coríntios 2:14, né, que fala do Espírito e depois do Espírito Santo. Né? Então, na verdade, ele estaria falando, era o próprio Espírito, falando da influência do Espírito Santo. Segundo Coríntios 7:1, né, o Espírito também pode compartilhar a impureza junto com a carne. Vamos ler 2 Coríntios 7:1? Ou seja, porque o tricotomista raiz, o Espírito é algo que não se contamina, porque ele é que se relaciona com Deus. 2 Coríntios 7:1. Ou seja, aqui o próprio Paulo está dizendo que o espírito ele pode ser contaminado. Se a alma está ligada ao mundo, só o espírito pode se relacionar com Deus. É outra
tese, né, do tricotomismo, né, que só o Espírito pode se relacionar com Deus. Por que Jesus ordenou que amemos a Deus de toda a... Aí eu botei aqui como Jesus disse, mas é de toda a nossa alma, né, em Marcos 12, 30. Então, se a alma está ligada ao mundo e ao corpo, né, por que Jesus ordenou que amemos a Deus de toda a sua alma? São perguntas aí. O que nos diferencia dos outros animais é a imagem e semelhança de Deus. Aí é uma afirmação mesmo, né? Ou seja, a gente já viu até na aula passada, né, que porque o tricotomista diz que o que diferencia o homem dos animais é o espírito. Mas nós vimos na aula passada que o que diferencia mesmo é a imagem e semelhança de Deus, né? Outra objeção. Aliás, tem mais objeção contra os tricotomistas, né? Vocês vão ver na sequência, a gente vai falar do dicotomismo. O que nos diferencia... a gente viu, né? Então, se crermos que o espírito é algo distinto do intelecto, como defendem, né, os tricotomistas, das emoções e da vontade, como proposto pelos tricotomistas, teremos que desprezar a necessidade de conhecer a sã doutrina e ter profundo conhecimento da palavra de Deus, além de renegar o ensino. Mas é porque, como até coloquei anteriormente, os tricotomistas se dividem em várias teses, né? E uma delas é que o espírito, a alma é que cuida dessa parte, né, de emoções, vontade e raciocínio, e o espírito é a parte. Então, se a gente desprezar, se o espírito não é isso, como a gente vai valorizar o ensino? Aliás, eu cresci, como eu disse, na igreja pentecostal, e a gente ouvia muito isso. O corpo mata, não, o espírito vivifica, né? A palavra mata e o espírito vivifica. Era uma coisa que eu ouvia mais nisso, né? E quanto mais a gente estudava, mais deveria estudar menos, né? Então, era isso aí. Vamos lá para o dicotomismo. Há alguma dúvida? Todas, né? Do tricotomismo. Não. Eu vou lhe provar que não foi assim, olha. Você era em laranja. Mas quando eu fizer as objeções do dicotomismo, foi coincidência. Ou então é o inconsciente. Mas quando a gente fizer as objeções ao dicotomismo, você vai ser em vermelho. Heitor. Por quê? Heitor, você é meu chapa. Secundária, tá vendo? E talvez tenha a ver com o espírito, né? Primeiro, o texto base, né, dessa divisão do ser humano, né, em dois, é Gênesis 2:7, então é a base do dicotomismo. Outra base, na Bíblia é muito comum o uso de palavras, a gente até tocou nisso, né, cujo significado depende do contexto. A exemplo de coração, consciência, mente, carne, vontade. Os escritores da Bíblia usam as palavras alma e espírito indistintamente, né? Vamos lá até ver esse exemplo de Hebreus 12:23, depois Apocalipse 6:9. A gente já até tinha visto um de João lá. A palavra alma é mais usada no Antigo Testamento e espírito no Novo Testamento. Assim, então, isso também é uma coisa, isso é nítido, né? É como eu falei logo no início.
não há nenhuma uma lógica definitiva para dizer, ó, só usa alma aqui, só usa espírito aqui. Uma característica é essa, que a alma é muito usada no Antigo Testamento e pouco usado no Novo Testamento, e o Novo Testamento, e vice-versa, né, espírito, e no Novo Testamento é muito usado espírito, até porque Paulo é quem mais escreveu no Novo Testamento e ele opta por usar a palavra espírito. Né? E aí a gente até vai falar um pouco sobre isso já. Vamos ler Hebreus 12, 23, Apocalipse 6, 9? O escritor de Hebreus usou o espírito para falar do mesmo tipo de gente e o Apocalipse usou a mesma expressão para falar do mesmo, né, são os salvos. Né? Então, isso vai ser muito comum, né, na Bíblia. A partir de hoje, vocês vão prestar atenção nisso aí, né? Pelo menos agora, toda vez é alma ou é espírito? As Escrituras afirmam que ou a alma ou o espírito partem na hora da morte. Então, são textos que vão dizer que tem hora que fala que a alma saiu, né, e no outro que o espírito saiu. Então, obviamente, parece que é a mesma coisa. Né? Lucas 12, 20, João 19, 30. Quem pode ler? E olha, essa não é a parte que eu acho mais importante da nossa aula, não. A parte ainda vai começar. Essa é a introdução, viu? A gente sai daqui hoje, meio-dia. O homem é considerado tanto corpo e alma, quanto corpo e espírito. Ou seja, aqui são textos que vão mostrar que ele fala corpo e alma e corpo e espírito, os dois juntos. Até reforçando o anterior, né? Mateus 20, 28, 10, 28, 1 Coríntios 5, 5. Alguém pode ler? Tu vai também falar isso? A Ari já fez, mas Heitor já me defendeu. Ele explicou que é uma cor primária e a outra é secundária. Isso. Vermelho, da laranja. É isso, não, eu entendi, é isso. Não, vocês vão ver que... Foi subconsciente aí. Mateus 10, 28, 1 Coríntios 5, 5. Para a gente fechar aí. Pode ler. Corpo e alma. E agora 1 Coríntios 5, 5. Aí fica difícil, né, Ari? Aí é verde. A alma e o espírito podem pecar. Aí eu não vou mais nem entrar nisso, vocês vão depois, porque eu preciso ir para o nosso assunto mesmo, que aqui é só a introdução, só para polemizar. 1 Pedro 1, 22 e 2 Coríntios 7, 1. E na Bíblia, tudo que se diz que a alma faz também, é dito que o espírito faz. Por exemplo, tanto fala que a alma é pensamento, emoção, mas fala também que espírito, assim, é isso. Vamos para as objeções, em vermelho. Em vermelho. Para vocês não dizerem que eu estava sendo tendencioso. Objeções ao pensamento dicotomista. Passagens bíblicas que apresentam as expressões alma e espírito de forma distinta. Isso aí foi o que a gente começou dizendo, que é uma das bases do tricotomismo. E o próprio dicotomista reconhece que acontece aparecem as três palavras separadas, corpo, alma e espírito. A palavra espírito é a que com mais frequência é usada na Bíblia para se referir à relação do homem com Deus. Isso é outra coisa que é real.
Toda vez que vai falar dessa relação do homem com Deus, usa mais espírito. E aí cala os dicotomistas também, né? No pensamento, aí poderia a gente citar vários textos, né? Mas só que já está bem esgotado o tempo. No pensamento paulino, o espírito tem proeminência. Mas aí eu reforço que quem defende o dicotomismo, ele diz assim, é porque Paulo ele viveu no momento da influência da filosofia grega, né? E tanto é que a língua era o grego. Então ele tenta fazer sempre um contraponto à filosofia grega que tratava essa questão da alma e espírito de uma forma diferente. Então é por isso que ele opta por usar, em tese, espírito, né? No Antigo Testamento, a alma não é tratada à parte do corpo. Essa é uma característica do Antigo Testamento, que a alma, ela é quase sempre meio que ligada ao corpo. Mas isso também não quer dizer muita coisa, porque não é uma característica do Antigo Testamento fazer essa distinção. Vamos passar, né? Vocês agora decidem se quer ser tricotomista ou dicotomista, então o nosso pastor vai, em algum momento, eu lembro de uma polêmica, era pastor Raimundo, com até aquele pastor que era psicólogo, que fez um encontro de casais, e ele era Manuel Nascimento, era tricotomista, e o pastor Raimundo, ele deu uma mensagem defendendo tricotomista, quando terminou, o pastor Raimundo, mas eu sou dicotomista. Eu lembro bem desse negócio assim. Isso. O aspecto material do homem. Aí vamos para o que interessa, que realmente é o objetivo da aula, né? Talvez o aspecto mais óbvio, até o Rogério já falou isso, foi Rogério não, foi Ricardo. Talvez o aspecto mais óbvio do ser humano seja seu aspecto físico, aquilo que a Bíblia chama de carne, que a palavra é basar, ou alguma coisa assim que eu não sei dizer em hebraico. O aspecto material ou físico do homem, então é carne, osso. A gente poderia ir mais profundo, célula, porque carne, osso, nervo, cérebro, tudo é célula, né? Ou simplesmente corpo, né? Para dizer que a parte material do homem é corpo. O corpo foi formado do pó da terra, um material pré-existente, né? Aí está na Bíblia. O corpo ele está sujeito às concupiscências, né? E aí a gente lá em 1 João 2, 16 a 17 vai ler isso, né? Alguém pode ler para a gente? Quais são as concupiscências? Dos olhos e então, o próprio corpo, né, ele tem concupiscência, ou seja, ele tem desejos, né, ele tem uma inclinação, né, para o pecado. E os olhos também, e a própria circunstância da vida, para fazer o corpo pecar. A morte física é considerada como a separação entre o corpo e o espírito-alma. Eita, já me entreguei aí, foi? Só para dizer isso, né? Que quando morre, a Bíblia pode ser a alma e o espírito, ou pode ser o espírito e a alma junto, né? Vão pro Tiago 2,26. Sim, Tiago 2,26. Então, se o corpo sem o espírito está morto, é o que é a morte física, né? Ganharemos um corpo incorruptível na vida eterna. 1 Coríntios 15, 35 e 52.
Alguém tem dúvida disso? Que a gente vai ganhar um novo corpo? Ok, tudo bem? Então, no arrebatamento, os mortos vão ressuscitar com um corpo incorruptível e os que estão vivos vão ser transformados para um corpo incorruptível. Ou seja, o corpo vai continuar existindo, é um outro tipo de corpo, né? Em algumas situações, a palavra alma é usada também para se referir à pessoa completa. Aí Levítico, não vamos nem ler esse não. Então, até já falei isso, tanto no dicotomismo como no tricotomismo, é que muitas vezes, e principalmente no Antigo Testamento, usa a alma como falando do corpo, né? E aí, essa pergunta eu coloquei para os meninos, né? Heitor, Felipe e Enzo já fugiu, né? Cadê Enzo? Enzo fugiu. Pensamento é material ou imaterial? Mas tem Pedro ali também, está pensando, está ele e o pensador ali. Ó. Quer dizer, Pedro? Vamos chutar, pelo menos, né? Como a gente faz na prova. É imaterial? Aí, vamos fazer como mineiro. Uai, mas é em inglês. Por quê? Só porque chutou, né? Alguém quer ajudar? A melhor resposta sempre depende. Cara, Roberto, ó, eu não entendi nada, mas assim, ele construiu ele construiu uma argumentação. Isso é que é o mais importante. Mas não, vamos simplificar. Não, as duas coisas. Pensamento, ele é material e imaterial. Porque pensamento, por que eu estou balançando os braços aqui? É energia. E se transforma em energia. Sim, do pensamento. Mas, né, então, ou seja, mas aqui foi só para brincar mesmo, para polemizar, né? Então, assim, você poderia incluir nas duas coisas, né? Pode ser material ou imaterial, mas o pensamento é que seria imaterial, que está na alma ou espírito, né? Vamos para o aspecto imaterial. Aqui é onde a gente tem justamente aquela polêmica, alma, espírito e tal. Mas a gente não vai falar mais sobre isso. A Bíblia diz que o Senhor Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem se tornou um ser, alma vivente. Algumas versões, né? Gênesis 2:7. Ou seja, não foi necessário o uso de um material pré-existente. Então, o aspecto imaterial do homem, em tese, ele surge aí. O que é o aspecto imaterial, o metafísico? Né? São as emoções, o sentimento, psique, vontade, razão, consciência, ou simplesmente alma ou espírito. Né? Para os tricotomistas, a alma e espírito. Todas as pessoas possuem alma e espírito. 1 Coríntios 2:11. Vamos ler? Porque a gente falou, né, que quem é... Não, pode ler. Pode, por favor.
Aqui é só para dizer que não há margem para dizer que não tem gente, não tem ninguém sem espírito, né? Porque uma das linhas é que você só teria o espírito depois de se conhecer e se converter para Jesus. Aí é a polêmica. E essa aqui eu vou deixar para Zambelli mesmo, né? A origem da alma ou espírito. Existem 3 correntes aí, pelo menos, né, que eu vi. A pré-existência, criacionismo e o traducionismo. A da pré-existência é que Deus criou um lote de alma e espírito, né, lá no depósito. E aí, quando vai nascendo, ele vai, né, e recicla, né? Porque se você entrar na reencarnação, você pega uma alma que já teve um corpo, já usada, né? E tal. Essa aqui a gente já descarta, né? Não é. Mas aí a gente vai para o criacionismo e o traducionismo. Zambelli, você quer ajudar ou a gente pula? Por isso que eu coloquei aqui. Não há consenso. Nem o próprio. Bem especulativo. Tanto é que os 2 autores, que são a base, né, os nomes desapareceram, mas eles não batem martelo nisso aí. Né? Tem uma tendência aí para traducionismo, né? Mas aí eu poderia tentar explicar e não saberia explicar. Né? Mas o criacionismo é isso. Quando você nasce, é criado uma alma, o espírito, para você. Né? E aí, mas o traducionismo aí é que complica mesmo. Só para saber que tem isso, e é polêmico. O polêmico não, é assim, não há uma definição do que realmente seria. Agora, pré-existência de jeito nenhum. Não. Quando é que aparece, né? Outro aspecto imaterial do homem é que existem sinônimos, né? E Carmen tocou nisso, né? De alma e espírito. Coração, mente e, pelo menos, e vontade. Tem outros que, ou seja, são usados, você fala coração, mas você está falando de alma ou espírito. Ou alma e espírito. Mente e tal. Vamos lá, vamos pegar um desses aí, Deuteronômio 6:5. Outro já pega 1 Coríntios 14:15. E outro pega Romanos 7:15-25. Não, esse é bem grandão, né? Mas só 15. Tá? É isso. Que ele usa de forma... Fala de coração, de mente ou vontade, mas está falando dessa parte imaterial. A alma, espírito, é o centro das várias experiências espirituais e imateriais dos seres humanos. Compaixão, não precisamos ler, né? Jó fala sobre isso, desânimo no Salmo, ódio, amor em Cantares. Ou seja, é na parte imaterial que acontecem as emoções e os sentimentos. Tá? Tranquilo até aí? Entendi. Assim, foi bem complexo, né? Bem profundo, né? Mas se eu tentar... é que, no fim, se a gente estiver bem no espiritual, né, o corpo a gente consegue dominar. Né? Então, porque quase tudo que o corpo expressa vem desse outro aspecto. E aí, a parte espiritual relacionada com Deus, ou seja, recebendo de Deus esse reforço, né? Então você consegue vencer, inclusive, aquilo que você parecia impossível, né? Isso. Tudo começa. E hoje aí a psicóloga até pode falar mais, né? Tudo começa mesmo lá na mente, né? Que seria essa imaterial.
Heitor até falou do instinto, né? De instinto ali, e realmente nós não somos seres que devemos ser dominados pelos instintos, né? Justamente por a gente ter essa parte imaterial que é conectada com Deus, né? Que é conectada. É. Sim, sim. Principalmente isso, né? Eu até talvez nem sei se vai ajudar, mas fé e obras, né? Seria um pouco disso, né? Porque a fé é imaterial e a obras é o material. Mas a fé sem as obras é morta, né? Ou seja, porque não que a gente precise de obras para dizer que tem fé, mas é que é consequência, né? Então, é essa coisa intrincada aí, né? Outro aspecto é o perigo da consciência, né? 1 Timóteo 4,2. Isso aí é importante, porque muitas vezes a gente quer só buscar na consciência, né, o que é certo, né, qual é a verdade, mas ela às vezes falha. 1 Timóteo 4,2. Tem cauterizada a própria consciência. Ou seja, a consciência ela pode tá bugada, né? Dependendo de onde é a fonte de alimentação. Né? A carne ou o espírito vivem em conflito. Gálatas 5,17. Né? Acho que foi um pouco disso que a gente falou. Se não há harmonia, né, o conflito é natural, né? Inclusive porque a carne tem as concupiscências, né, que aí vai para essa questão do instinto e aí sim, na aula que vem a gente vai tocar um pouco nisso mesmo. Antes havia essa harmonia. Até não dá para comparar com a Trindade, né, que é uma harmonia perfeita, né, mas de certa forma nós como seres, né, essa harmonia ela se quebra ali na queda, né, do corpo e alma e espírito. A alma espírito é o enfoque principal da redenção. Mateus 10, 28, é importante a gente ler, embora o corpo físico também sinta os seus efeitos. Depois, 1 Pedro 1, 22. Ou seja, a redenção ela é focada na alma, espírito. Mas o corpo também pega um fruto disso aí, né? Que é essa interligação. Quem abriu? Mateus 10, 28. É isso. Está acabando. Que a gente já passou da hora. A Bíblia apresenta Adão originalmente como uma pessoa unificada, aquilo que até a Aria destacou aqui, como corpo e alma, espírito vivendo e agindo juntos. Mas isso mudou com a queda. No entanto, esse estado harmonioso e unificado do homem voltará a existir quando Cristo nos levar para viver com Ele por toda a eternidade. 1 Coríntios 15, 51, 54, alguém pode abrir? Então, a gente tem um processo hoje, que é a da santificação, né? A partir de aceitar Jesus, né, como Salvador, restaurar a relação com Deus. Então, a gente tem um processo de santificação e a plenitude e a perfeição, não sei se a palavra perfeição, vai acontecer na eternidade, quando isso se restaura essa harmonia corpo, alma e espírito. 1 Coríntios 15, 51, 54. Isso. Acho que quem acompanhou conseguiu entender tudo, mas falando disso, que, né, na vida eterna, então, a gente tem a restauração, né, completa da nossa essência, né? A nossa aproximação de Cristo nos transforma, nos dá uma nova natureza, né? Paulo vai falar muito isso, o velho homem e o novo homem. Não tem como você aceitar Jesus e continuar
tendo do mesmo jeito que era, né? É um novo homem. Ele não é perfeito, não é pleno, mas ele é nesse processo de santificação até a gente chegar na vida eterna e ter essa restauração plena. É isso. Dúvidas? Muitas, né? Queres complementar algo? O que é importante disso tudo, né? Entender essa divisão. Essa parte final aqui é o que diz tudo, né? Que mesmo havendo corpo e a alma e espírito, né? Há um conflito, né? Mas que a gente e que a nossa parte material ela se relaciona com Deus e ela precisa ser influenciada, alimentada, né, por isso, né, por essa relação com Deus. E aí a carne vai ser tratada nisso aí, né? Bom, então estamos fechando aqui. Na próxima aula nós vamos então falar sobre a queda e a esperança de redenção, né? Não só falar da queda, né? Mas imediatamente já acontece a previsão de que há como se restaurar a relação do homem com Deus. E aí, efetivamente, é a base para tudo que vem para frente, né? A aula que vem é a mais importante dessa nossa relação com o plano de Deus para a nossa salvação, para a salvação da humanidade. É isso. Vamos, então, fazer uma oração. Cássio, pode fazer a oração para a gente encerrar?